Eu acho que é o evento mais inovador aqui no Brasil que eu tenho participado, assim, é o primeiro fórum, né? Então, muito obrigado pelo convite. E rapidinho para vocês saberem de onde eu tiro as histórias para contar aqui. Então, ele apresentou como Head de Growth, mas é um nome bonito que startup dá, então responsável por crescimento, né? Sempre tem uns nomes diferentes. Atualmente eu moro na Espanha e tenho começado a correr. Não parece, né? Mas sim, eu tenho tentado. E se vocês já tentaram também, talvez passaram por uma fase que eu passei, que é a gente começa a correr ou caminhar, enfim, fazer alguma coisa, a gente fica feliz até ver os números dos outros, né? E aí a gente começa a ver assim que um amigo posta um dado porque ele está correndo com um pace tal, com velocidade X, e aí a gente começa a querer também saber qual é o meu número, e aí a gente começa a tentar buscar a eficiência disso, né? Então, compra tênis novo, compra óculos, e assim a gente vai buscando. Então, basicamente, contando histórias, né, sobre isso, e um dos pontos que eu sempre destaco é que eu não vou reclamar, nem da corrida e nem de outros números da engenharia, porque é o que a gente vem fazendo desde 1994. A gente fez um levantamento, eu e o Cícero aqui, o fundador da Construflow, em 1994, o Melhado reclamava que a complexidade das obras aumentava e era muito difícil de gerir projeto. E aí, em 2013, o Medeiros fala a mesma coisa, que a complexidade aumentou, os projetos são mais difíceis, e se a gente fizer pesquisa hoje no Google com a IA, a gente vai ver que as respostas são muito parecidas. Então, a gente vem há quantos anos reclamando da mesma coisa, né? E aí eu acho que eventos como esse, na verdade, tenho certeza que eventos como esse é onde a gente traz solução e não ficar pensando no que reclamar, né? Mas também quando a gente olha que a gente fala de industrialização, a gente fala de IA, a gente fala de BIM, e agora a Construtim levanta esse ponto, né, da captura da realidade, é mais uma tecnologia. É mais um passo que a gente precisa dar. É mais informações para gerir. E aí sempre surge a pergunta de por onde começar, porque a busca da IA, da industrialização, BIM, da captura da realidade, no final, para nós que somos empresa, que estamos aqui presentes, o que a gente está buscando é, assim como eu lá na corrida, tentando ser melhor, né? A gente sempre está tentando ser melhor que o outro. E essa é a dúvida, por onde a gente começa, já que tem tanta informação e tanta disponibilidade de tecnologia, né? E aí eu peço para vocês voltarem um pouquinho no tempo, para uma época trágica, né, da história, bombardeado, né, Japão, acabou, 2 cidades, e eles precisam reconstruir, sem pessoas, sem material e com urgência. Então, eu preciso de eficiência, eu não posso ter desperdício de materiais, as pessoas que tinham para trabalhar, que tinham voltaram, né, os que sobraram era difícil, e eu tinha que construir 2 cidades, né, pensando ali, tinha que ser reconstruído tudo aquilo de novo. O que a gente aprende disso, né? Toyota trouxe muito isso, né, a necessidade de ser muito ágil, e aí vem todas aquelas tecnologias que a gente conhece. Mas por que isso? Eles tinham um problema e eles buscaram uma solução. E é isso que a gente precisa enxergar, assim, que normalmente, quando a gente passa por um problema várias vezes, a gente tende a buscar alguma coisa para resolver ela, né? A famosa frase, aquela de dar um trabalho para um preguiçoso, né? Ele vai achar a maneira mais fácil de fazer, porque é um problema e eu preciso de uma solução. O contrário acontece às vezes, principalmente com tecnologia. Tem uma pesquisa antiga, 2003, falando sobre BIM, e o Brasil estava entre os países que mais utilizava BIM. E eu me perguntei como, 2003, né, o Brasil se destacando. Um pouco mais abaixo, na pesquisa, mostrava a razão do porquê iniciaram o processo BIM, e o Brasil se destacava como uso em marketing. Aí faz sentido, né? Então, muita gente começou a utilizar BIM porque precisava dizer e vender BIM, e era todo esse processo. O que a gente aprende disso? Esse é um processo que acontece contrário do que está aqui. Às vezes, a gente não conhece a nossa dor, e esse é um fato. Às vezes, a gente está tão imerso naquilo que a gente não consegue enxergar a nossa dor. Mas, se a gente conversar com quem está aqui, eu acho que esse é o grande propósito, né, do segundo bloco do evento, é entender dores que as pessoas já passaram, que os profissionais já passaram, inclusive quem já está usando a tecnologia, e entender se a gente tem dores parecidas. Só que aí entra um outro ponto. Quando a gente olha para os problemas da construção civil, eles são conhecidos.
né? A gente tem desperdício, 30% a gente desperdiça, 90% das informações a gente não utiliza. A gente conhece os problemas. Só que aí a pergunta, de novo, é, de acordo com tudo aquilo que a gente já conhece desses números, como está a empresa de vocês? Se o desperdício de material em uma construção é 30%, na média, quanto vocês desperdiçam? Se 90% das informações são perdidas, quantas vocês perdem? É legal ter os dados, como lá na corrida. Eu só comecei a me interessar quando eu vi os dados dos outros, mas aí eu preciso saber qual é o meu. Né? Se a pessoa está correndo com um pace de 5, como eu estou correndo? Eu preciso ter essa ideia para poder basear, porque senão eu vou começar a usar as tecnologias que eles usam, mas eu não tenho esse problema, né? Então eu preciso ter muito claro qual é o problema que eu tenho para resolver e aí eu busco uma solução. E aí eu trago um dado proprietário, né, da Construflow. 40% dos problemas da construção civil são relacionados a problemas de comunicação. Por que isso é interessante? Porque a gente está falando em levantamento de dados aqui novamente, né? A gente tem dados tanto de pós-obra, a gente tem dados de execução, a gente tem um mundo de dados também antes disso começar, né? Do digital até começar o físico, como foi comentado aqui. E a gente, às vezes, está buscando soluções erradas. Por exemplo, quando a gente olha esse gráfico aqui, tá ali, né? Eu usei 40% para ficar fácil na foto, quando vocês fizeram, mas 43% é o problema. Só 13% são problemas de clash num modelo BIM. E, às vezes, é o primeiro software que a gente busca, né? Começa a fazer, eu quero um software que faça um levantamento automático, eu preciso de um software que faça um clash detection automático, mas eu tenho 40% dos problemas relacionados à comunicação. Será que o foco está certo? Se eu tenho conhecimento, né? De novo, isso aqui são dados gerais, né? A gente tem hoje mapeado dentro da Construflow mais de 1 milhão de erros de projeto. Então, a gente consegue ter uma ideia de onde esses problemas estão alocados. Mas, de novo, é uma média. Para eu chegar nessa média de 40% de problemas de comunicação, é óbvio que alguém deve ter extrapolado isso e outros devem ter isso mais baixo. Mas, de novo, onde vocês estão nesse gráfico aqui? Vocês têm ideia de quantos por cento dos problemas de vocês são relacionados a clash detection? Ou a comunicação? Ou quais são os problemas que vocês têm no pós-obra? Porque ter essa informação clara vai ajudar vocês a, quando buscarem, né, enxergarem aqui todos os benefícios de captura de realidade, saber aonde aplicar. Porque como se faz isso, né? A gente mede, analisa, a gente precisa ter um objetivo claro, depois a gente ajusta e a gente se torna competitivo. Esse é o fluxo. A gente mede, seja o que for, nossa produtividade, desperdício, né, não importa. A gente precisa analisar isso, e essa análise pode ser com base nos meus números relacionados ao mercado, mas a gente precisa ter um objetivo claro. Sem um objetivo claro, a gente simplesmente busca solução qualquer. E é por isso que a gente precisa conversar com pessoas que estão envolvidas nesse meio, porque, obviamente, com tudo que já foi mostrado, né, em menos de 2 horas que a gente está aqui, a gente consegue entender que traz benefício, mas eu preciso saber onde eu aplico. É legal, né? Traz um benefício, mas o que vai e como é que eu vou engajar minha equipe, como é que eu vou trazer isso e me tornar competitivo. E aí eu trago um dado aqui interessante, porque nós estamos falando de etapa de projeto, levantamento, né, pós-obras, só que, olha que interessante, 95% dos dados que são gerados na construção, eles morrem após ser construído. E eu vi aqui, estava dando uma olhada ali no início, nos crachás, e eu vi algumas empresas aqui que provavelmente constroem para usar também. E os dados morreram na construção. E agora tem toda uma equipe que vai precisar operar isso no pós-obra. E a gente deixou de lado todas essas informações. A gente vai perdendo informação ao longo do caminho. Né? E por isso que o tema era sobre dados em todas as fases de projeto, porque vocês já perceberam que a gente gera as mesmas informações em formatos diferentes ao longo do processo? Né? A gente tem a informação, talvez nasce lá num briefing, depois, que está num texto, depois eu preciso que esse briefing vire um desenho, ele vai virar um modelo, esse modelo precisa gerar documentação para construção, depois eu preciso do memorial. A gente vai pegando a mesma informação e trocando o formato, porque cada pessoa precisa de um formato diferente para ler aquela informação.
E aí, quando a gente vê soluções aqui, como foi mostrado ali, de eu poder ter o modelo, a nuvem de pontos, depois o modelo carregar a foto da placa, trazer essas informações, a gente vai como que criando um grande banco de dados e trazendo essas informações aqui para frente. Há muita tecnologia, né? A gente tem visto muito essa tecnologia relacionada à BIM, à documentação de projeto, na etapa de projeto. Mas a gente tem todo um mundo depois disso, né? A gente tem a construção, pós-obra, manutenção, a gente tem levantamento de ativos, a gente tem patrimônio histórico, e tudo isso envolve um levantamento, como a gente está vendo aqui, de nuvem de pontos para facilitar o processo. Onde os nossos dados estão? E esse é o ponto. Sabe o que nós estamos fazendo? Pensem, vocês talvez estão aqui com construtoras que constroem há mais de 30, 40 anos. Onde estão as informações de vocês? A gente vai aprendendo ao longo do tempo e parece que a gente aprende nesse projeto e depois ele é arquivado e a gente comete os mesmos erros de novo. E querem ver um ponto que a gente já comentou em outras palestras que eu tenho certeza que vocês vão se identificar? Quanto tempo, agora falando que quem constrói ou já participou de equipes de projeto imobiliário, quanto tempo na última reunião vocês ficaram discutindo posição do ralo do banheiro? Já discutiram, né? Se já trabalharam em equipes, vocês já discutiram isso. E não é sempre o mesmo ralo. Não tem que ter o ralo ali. E por que a gente volta no assunto? Será que a gente não está abandonando as informações? A cada passo que dá, a gente abandona as informações? A gente precisa ter um acervo disso. Então, tanto na etapa de projeto, com as nossas diretrizes, nossas informações, e agora com o levantamento dessas mais informações ainda do que já está construído, ou, inclusive, acompanhamento do que está sendo construído, onde esses dados vão ficar? Porque são mais dados, mais informações. E a gente está pensando em dados agora como nuvem de pontos, informação BIM, mas todo o acervo de projeto de uma construtora é um banco de dados gigantesco ali, do que vocês constroem, como vocês constroem, todas essas informações precisam estar ali. E aí eu trago um case rápido, mas do que está sendo aplicado na cidade onde eu moro, que é Saragoça. Estão sendo construídos lá 3 centros de dados da Microsoft, 2 da Amazon, na mesma cidade, e investimento de 12 bilhões de euros só numa cidade. Só para centro de tratamento de dados. E o interessante é que a Amazon, no contrato de quem está executando, exige o levantamento e acompanhamento como que semanal, mensal, por meio de nuvem de pontos. Porque eles não vão se deslocar até lá para fazer o acompanhamento da obra. Eles precisam que esse levantamento seja parte do projeto e da execução para que eles possam fazer a medição e pagar. E pós isso, obviamente, eu estou gerando um as-built e depois vira um gêmeo digital. Então, eu não preciso esperar com que a construção termine para começar o levantamento de dados. Nesse caso da Amazon, faz parte do processo deles já a execução e levantamento para que eles possam fazer o acompanhamento remoto, que é o caso como a Construtim entrega aqui a solução. Eles, imagina, tem que se deslocar toda vez para fazer esse acompanhamento ou ter uma pessoa lá, o acompanhamento é remoto. Já faz parte do contrato de quem está executando. Mas, de novo, claramente eles tinham um problema e eles encontraram uma solução. Parece, né, super inovador, mas depois que a gente entende, é muito simples, né? Eles tinham uma dor e eles usaram uma tecnologia para fazer um acompanhamento remoto. E aí esse é o ponto. A gente precisa ter muito claro qual é a nossa dor, fazer esse levantamento e, principalmente, aprender com o que passou e guardar as informações que vêm para frente. E aí entra o ponto, talvez vocês já conheçam, né, há algum tempo o Autodoc, é uma empresa de 20 anos aí de mercado, e a Construflow conectou agora a tecnologia junto com o Autodoc e a gente passa a ser responsável por gerenciar essa informação que está ali dentro, tanto informação de BIM, quanto informação de apontamentos, né, de clash detection, enfim, tudo que está conectado à comunicação. E passa a ser um grande CDE, então, onde vocês podem armazenar tanto a documentação, novas e antigas, modelos BIM, as nuvens de pontos, todas essas informações estão ali dentro. E não só isso, é se comunicar em cima do que vocês têm ali. Então, no momento que vocês criam uma issue, que vocês criam um problema conectado a um documento, esse acervo não é perdido. A gente tem clientes que usam tanto na etapa de projeto quanto pós-obra, qualidade, verificação, porque quando abre um chamado de qualquer problema que seja, volta no histórico para verificar por que aquilo aconteceu.
quem trocou para ralo linear? Né? Que era o exemplo que a gente sempre comenta. Quem decidiu que a partir de agora vai ser assim se a gente sempre fez diferente? Então, quando a gente tem a informação tanto das diretrizes, né, dentro do mesmo ambiente, porque a gente fala aqui de ambiente comum de dados, né, um CDE, ele não precisa ser só e não deve ser só na etapa de projeto, é um ambiente comum de dados de todos os dados que foram levantados em todo o ciclo de vida do projeto. E aí eu entro aqui também trazendo cases de lá, né, eu fui em eventos específicos de gêmeos digitais em Barcelona, onde eles mostram a preocupação para quando o prédio for destruído. Então, se eles já estão pensando lá no patrimônio histórico, quando o prédio for destruído, o que eu vou fazer com os materiais, qual vai ser a geração de carbono, e para tudo isso eu preciso estar com todas essas informações dentro do mesmo ambiente. Então, eu preciso de um ambiente que comporte tudo isso, né? E não simplesmente um ambiente que eu possa fazer upload de documentos, mas que exista um registro do porquê das coisas, e poder conversar, inclusive, não com modelos, né, mas eu posso subir uma nuvem de pontos e fazer apontamentos em cima dela, eu posso abrir chamados em cima de uma nuvem de pontos, enfim, é um mundo sem fim no controle de dados. E a gente trouxe toda essa ideia, né, de unir duas tecnologias e, principalmente, destacando o ponto da governança, né, que foi comentado aqui. Então, vocês estão colocando todas as informações dentro de um ambiente, informações da empresa, informações, às vezes, públicas, e elas precisam estar ali para vocês gerirem isso, mas com segurança, né? Então, por isso que a gente escolheu também conectar com uma empresa que tem tempo de mercado, porque a gente sabe que já passou por muita auditoria, né? Porque armazenar tudo isso é uma responsabilidade. E aí, o que a gente trouxe de mudança também? Os planos, depois, se vocês forem ver, tiverem interesse, enfim, vocês vão ver que armazenamento, obras, é tudo ilimitado. Porque no momento em que eu cobro vocês, né, por projeto ou por espaço, o que vai acontecer com as obras que vocês já terminaram? Vocês vão tirar da plataforma. E aí vocês vão perder toda a rastreabilidade de informação. Então, esse é um problema futuro para quem está começando a analisar. E a gente trouxe esse conceito de ser livre para que vocês possam subir tantas informações já passadas e para as obras que terminarem vocês poderem trazer essas informações todas para cá também. Então, conectando tudo isso, né, eu acho que a ideia era fechar esse conceito, né, que nasceu mostrando todas as tecnologias aqui desse levantamento de realidade. O que eu trago para vocês aqui é essa ideia de que tudo isso que vocês vão levantar, com todas essas informações, elas precisam estar acessíveis em um local confiável para que daqui 50, 100 anos a gente possa voltar e verificar isso, a gente não precisar ficar resetando toda vez, né? E aí a frase que eu deixo para vocês aqui também, meu contato, é que inovar é legal. É muito legal, né? Quem trabalha no setor de inovação sabe o quanto é legal inovar. Mas ele precisa ter um propósito. Então, eu preciso ter muito claro aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso para a minha empresa, e aí eu busco a inovação e eu busco a solução. Então, essa é a frase que eu deixo para vocês pensarem aqui.